Vocês já perceberam que os super-heróis eles sempre estão voltando aos seus locais de origem? Ou que os personagens principais sempre estão relembrando o seu passado? Da onde eles vieram? Fazendo reflexões a respeito das suas histórias, da sua caminhada, de como eles chegaram até onde eles chegaram e por que eles estão em um momento de intensa pressão em que eles precisam superar os obstáculos e para isso eles arranjam forças. E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, galera. Nós vamos falar sobre o campeão que sempre volta às suas origens. O campeão, o personagem principal, o super-herói, ele sempre volta para onde ele nasceu, para o lugar de fato onde aconteceram as maiores partes dos eventos em que ele foi crescendo, em que ele adquiriu conhecimento, praticou bastante alguma coisa para que ele pudesse transformar a vida dele. Dependendo do roteiro ou não, sempre tem um momento da história em que esses personagens eles se deparam com um obstáculo muito grande. Eles se deparam com muita pressão que eles têm para poderem fazer as suas ações e também eles estão num momento ali que eles não podem errar, que eles têm que ser bem-sucedidos. E isso acontece até com a gente, né, na vida hoje em dia, né? Quando você vai fazer um grande teste, uma grande prova, você vai fazer um concurso, chega aquele dia você já começa a sentir o frio na barriga, a pressão. E é aqui que eu vou trazer a reflexão deste vídeo, que é um assunto que já estava na minha cabeça há muito tempo, pessoal, que é o campeão sempre volta às suas origens. Sim, o campeão, o herói, o super-herói dos quadrinhos, o personagem principal, às vezes, de um filme de superação, às vezes um filme que conta a história de superação de uma pessoa, de uma vida real, isso acontece sempre. Essa pessoa ela sempre vai voltar para suas origens, para o seu passado. Por que que ela faz isso? Vamos parar aqui comigo para pensar? O campeão ele sempre relembra do seu passado porque ele gostaria de lembrar da sua história, de todo o seu caminho que ele fez para chegar lá, para saber que ele não passou por poucos obstáculos e que ele superou vários obstáculos menores durante essa caminhada. Só que para chegar onde ele está, ele precisa lembrar que isso foi suado. Ele precisa lembrar do seu propósito. Todos nós devemos ter um objetivo, um propósito maior durante tudo aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente se depara com um obstáculo que a gente pensa que não vai conseguir superar, a gente se volta para o nosso passado, a gente se volta para o nosso local de origem, para o nosso local de aconchego. Você tem total capacidade de superar outros obstáculos, porque você mesmo se convenceu de que você passou vários obstáculos lá atrás, vários que pareciam impossíveis. Então os campeões eles sempre fazem isso, os personagens principais de filmes, eles sempre fazem isso em determinado momento do filme, eles estão lá para lembrar quem que eles são, de onde eles vieram, quais são as origens deles. Eles precisam voltar aos ensinamentos. Às vezes eles vão conversar até com os mestres deles, né? Vamos trazer aqui uns exemplos muito positivos, muito bons aqui para a gente lembrar. Tem o Rocky Balboa, né, do filme do Rocky, sempre volta lá para Filadélfia, para o local onde ele morava, né, com a família dele, sempre visita os parentes próximos, porque ele sabe muito bem que ele precisa lembrar dos objetivos dele, dos propósitos deles, por que que ele está lutando. Ele vai e visita os seus entes queridos porque ele luta por eles, ele luta por si mesmo e luta pelos outros. Então isso é o mais importante, galera. A gente precisa ter propósitos bem definidos para que a gente, quando vai fazer alguma tarefa que pareça ser impossível, para que quando a gente vai superar algum obstáculo que pareça muito difícil de transpassar, a gente consiga. Esses momentos são cruciais. A gente sabe disso porque a gente nota isso nos filmes. Não é coisa só do roteiro. Isso daí é coisa que todas as pessoas fazem ou deveriam fazer. Precisam se orgulhar da sua história, se orgulhe da sua história e conte-a. E conte para si mesmo várias vezes, porque você vai se lembrar de todos os motivos que te levaram a chegar até onde você está. E aí você pode ultrapassar os obstáculos que você pensa ser impossíveis para que você consiga atingir seus objetivos e chegar no seu propósito.
Então é isso que eu acredito que é o porquê dos campeões sempre voltarem às origens, dos personagens principais, dos super-heróis sempre fazerem isso. Tem o Rock Balboa, tem o Homem-Aranha, tem o Goku, tem o Naruto, tem tudo isso. O Naruto sempre tá lá pra trazer flashbacks pra gente, por exemplo. Então isso já ficou até meme, né? O pessoal até brinca com isso, que o Naruto tem muito flashback, mas o Naruto tá sempre relembrando da história dele e que ele era desprezado lá atrás. E aí quando ele conheceu as pessoas que ele gostava, as pessoas que amam ele, né, que aceitaram ele de fato, aí o Naruto começa a ver que esse é o propósito dele, que ele luta por essas pessoas, porque elas aceitaram ele quando ninguém mais aceitava. Então o Naruto ele tem em si mesmo como relembrar por que isso é importante para ele chegar no propósito dele. Isso é que é legal, né, galera? Porque a gente vê que os ensinamentos dos desenhos, os ensinamentos das obras, dos filmes, eles também são úteis pra gente, estão lá para nos incentivar também, e isso é muito bacana, porque se a gente não para pensar que quando a gente está assistindo essas coisas, que tem uma mensagem muito positiva sendo passada ali, às vezes a gente nem consegue perceber. Só que aí quando a gente para pensar nisso é muito legal. É um tema muito bacana que eu queria muito trazer aqui para o canal, porque eu já tinha pensado nisso faz tempo. Então está sendo muito agradável de falar isso com vocês. Mas agora pensa antes de desistir de tudo isso. Pensa antes de você abrir mão de tudo isso, de todo o sacrifício que você fez, do sofrimento que você passou. Quando você chega nesse momento crucial, é hora de girar a chave. Você tem que acertar, entendeu? Então faça o possível para acertar nesses momentos cruciais, nessas viradas de chave, porque é aí que está a verdadeira vitória, é aí que a gente encontra o nosso propósito, que sempre tem que estar alinhado com a gente. Assim como todos esses personagens em histórias, eles têm tudo isso em mãos, eles sabem disso porque eles sabem relembrar da história, de onde vieram e por tudo que caminharam, por tudo que passaram, e sabem que quando chegam nesse momento, eles têm que realmente botar a mão na massa e fazer e ser bem-sucedido. E mais do que isso, eles precisam reencontrar a si mesmos, reencontrar e lidar com seus dramas pessoais, ressignificar tudo aquilo que eles passaram de ruim, porque às vezes ficou alguma coisa lá atrás que não foi resolvida. Às vezes você consegue ressignificar isso, fazer com que você tire espaço da sua cabeça, né, que isso te incomoda, querendo ou não. Isso vai te incomodar e vai te incomodando aos poucos. Então por que você não tenta às vezes se ressignificar nesse sentido? Lembrar da sua história, lembrar dos pontos que você quer consertar, que gostaria de consertar, às vezes falar com alguém que você não fala faz tempo, entendeu? Essas coisas. Esse vídeo aqui é para você respeitar o seu passado. Esse vídeo aqui é para você fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com o seu passado, saber que agora você vive no presente, que o foco é totalmente aqui. Mas quando você relembra do passado, você tem que relembrar com boas memórias, você tem que lembrar dos momentos bons, você tem que ressignificar o que você acha que não é bom, ou você vai dar um jeito nisso, ou você vai esquecer, entendeu? Porque é isso que vai ser importante para você, conquistar novas vitórias no presente. Você focar agora no presente, você não vive lá no passado. A única coisa que você fez foi construir uma história bonita, e é essa história que deve ser contada. Contem aí quais são os personagens que relembram do passado, né, que vocês acham que se encaixam nesse vídeo, que relembram do passado para poder superar novos obstáculos. Contem aí embaixo nos comentários quais que vocês acham, quais que vocês gostam, certo? É muito legal a gente usar um pouquinho do elemento do mundo geek, né? É muito legal a gente usar alguns personagens do mundo geek, do mundo da cultura pop, para a gente conseguir achar conhecimento também. Foi muito divertido fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se puderem deixar um like aí, se inscrever no canal, vou agradecer de coração a vocês. Tudo de melhor sempre, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até, pessoal!